Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Palpites Green. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer a análise dos jogos do dia 11 de março de 2023. Não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais no YouTube. Vamos nessa? Bom pessoal, vamos lá então. Sabadão temos uma grade aqui boa, final de semana é sempre uma grade excelente. Deixei separadinho aqui 13 jogos pra gente. Vamos dar início aqui para o vídeo não ficar tão longo. Então para começarmos vamos de Schalke 04 versus Borussia Dortmund pela Bundesliga às 14h30. Vamos ver a classificação deles. O Dortmund é o segundo colocado, com 23 jogos, tem 16 vitórias, 1 empate e 6 derrotas, fez 47 gols e sofreu 28. Está empatado junto com o Bayern de Munique, mas perdendo aqui por saldo de gols. Já o Schalke 04 é o 17º colocado, em 23 jogos, tem 4 vitórias, 7 empates e 12 derrotas, fez apenas 18 gols e sofreu 42. O que nós temos de interessante aqui? O Schalke não perdeu nas últimas 6 partidas, mas vem vivendo um péssimo momento, ganha pouquíssimo. E o Borussia Dortmund, que vinha de 10 vitórias seguidas, perdeu o último jogo contra o Chelsea pela Liga dos Campeões, mas ainda assim vem vivendo um momento excelente. Com essa odd de 1,73, entraremos na dupla chance para o Borussia Dortmund neste confronto. Agora vamos aqui para a segunda divisão da Alemanha, temos o confronto entre o Arminia versus o Darmstadt. Vamos ver aqui o que nós temos, vamos ver a classificação deles. O Darmstadt é o primeiro colocado da competição, em 23 jogos, tem 14 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas. Já fez 37 gols e sofreu 18. Já o Arminia é apenas o 16º colocado, em 23 jogos, soma 6 vitórias, 3 empates e 14 derrotas. É o time que mais perdeu na competição. Fez 31 gols e sofreu 38. Vamos ver aqui o que nós temos de interessante. O Arminia sofreu gol nas últimas 7 partidas e o Darmstadt não perdeu em 8 das últimas 10 partidas. Com essa odd de 2,25, entraremos na dupla chance para o Darmstadt neste confronto. Vamos agora para o confronto entre St. Pauli versus o Fürth. Vamos ver a classificação deles. O St. Pauli é o 7º colocado, em 23 jogos tem 9 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, fez 32 gols e sofreu 27. Já o Fürth é apenas o 11º, em 23 jogos tem 6 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, fez 29 gols e sofreu 35. O que nós temos de interessante aqui? O St. Pauli não perdeu nas últimas 8 partidas, venceu 6 das últimas. O St. Pauli não perdeu nas últimas 8 partidas, marcou nas últimas 7, ganhou as últimas 5 partidas. E o Fürth marcou nas últimas 10, marcou o primeiro em 8 das últimas 10, ambas marcam sim nas últimas 4. O St. Pauli vem vivendo um momento excelente e jogando em casa, acredito muito na vitória dele, mas nós entraremos na dupla chance para o St. Pauli neste confronto. Agora vamos para a segunda divisão da Espanha, o confronto entre Alavés versus Lugo, às 14h30. Vamos ver a classificação deles. Alavés é o 5º colocado da competição, em 30 jogos, soma 15 vitórias, 8 empates e 7 derrotas, já fez 39 gols, sofreu 26. O Lugo é o último colocado, em 30 jogos tem apenas 5 vitórias, 8 empates e já soma 17 derrotas, fez 20 gols e sofreu 41. O que nós temos de interessante aqui? O Alavés, dos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Já o Lugo não ganhou nas últimas 9 partidas, sofreu mais de 2 gols em 6 das últimas 10. Com essa odd de 1,44, o Alavés jogando em casa, nós entraremos na dupla chance para ele neste confronto. Ainda aqui na segunda divisão da Espanha, temos o confronto entre Las Palmas versus Málaga às 17 horas. Vamos ver a classificação deles. Las Palmas é o líder da competição, em 30 jogos venceu 15, empatou 12 e perdeu apenas 3. Fez 35 gols e sofreu 15. O Málaga é apenas o 20º colocado, em 30 jogos tem 5 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, fez 24 gols e sofreu 35. O que nós temos de interessante aqui? Las Palmas não perdeu nas últimas 9 partidas, não sofreu gol nas últimas 6 e o Málaga não ganhou em 9 das últimas 10. Com essa odd de 1,57, entraremos no empate anula para o Las Palmas. Vamos agora aqui para a França, o confronto entre o Brestois versus o Paris Saint-Germain às 17 horas. Vamos ver a classificação deles.
PSG é o líder da competição, em 26 jogos tem 20 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas. Já o Brestois é o 15º colocado, em 26 jogos tem 5 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. Fez 27 gols, já sofreu 42. Vamos ver o que nós temos de interessante. O Brestois não ganhou em 8 das últimas 10 partidas. E o Paris Saint-Germain, líder da competição, mas acabou de ser eliminado para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, então o que resta para ele é o campeonato francês. Ele vai para cima para ser campeão quanto antes. Então, com essa odd de 1,40, entremos na vitória seca para o PSG neste confronto. Vamos agora para a segunda divisão da França. Temos o confronto entre Rodez versus Caen às 15 horas. Vamos ver a classificação deles. O Caen é o 6º colocado, em 25 jogos tem 10 vitórias, 9 empates e 6 derrotas, fez 30 gols, sofreu 25. O Rodez é apenas o 18º colocado, em 26 jogos tem 5 vitórias, 10 empates e 11 derrotas, fez 23 gols, sofreu 34. Vamos ver o que nós temos de interessante. O Rodez, muito mal na competição, sofreu gol em 8 das últimas 10 partidas, e o Caen num bom momento, não perdeu nas últimas 5 partidas. Com essa odd de 2,20, entraremos na dupla chance para o Caen neste confronto. Vamos agora aqui para a Turquia, o confronto entre Galatasaray versus Kaşimpaşa às 13 horas. Vamos ver aqui a classificação deles. Galatasaray é líder da competição, em 23 jogos tem 18 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, já fez 50 gols, sofreu 17. Kaşimpaşa é apenas o 13º, em 23 jogos tem 7 vitórias, 4 empates e 12 derrotas. Fez 30 gols, sofreu 42. O que nós temos de interessante aqui? O Galatasaray ganhou, na verdade, aqui está marcando só 10, mas ele ganhou as últimas 15 partidas. E o Kaşimpaşa concedeu gol nas últimas 10 partidas, sofreu 2 gols ou mais em 6 das últimas 10 partidas. Acredito muito nessa vitória do Galatasaray e é o que nós vamos explorar para este confronto. Vamos para Portugal, o confronto entre Vizela versus Braga às 17h30. Vamos ver a classificação deles. O Braga é o 3º colocado da competição, em 23 jogos tem 17 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, fez 50 gols, sofreu 22. O Vizela é o 10º colocado, em 23 jogos tem 8 vitórias, 5 empates e 10 derrotas, fez 26 gols, sofreu 23. Vamos ver o que nós temos de interessante. Vizela, o over 1,5 vem batendo em 9 das últimas 10 partidas. E o Braga, agora que vai se dedicar somente ao Campeonato Português, não pode dar bobeira, perder o 3º lugar e a vaga para a Liga dos Campeões. Então, entraremos aqui com essa odd de 1,91 na dupla chance para o Braga neste confronto. Vamos para a Itália, temos a partida entre Napoli versus Atalanta às 14 horas. Vamos ver a classificação deles. Napoli é líder da competição, em 25 jogos tem 21 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, perdeu o último confronto enfrentando a Lazio em casa. Fez 58 gols e sofreu 16. O Atalanta é o 6º colocado, em 25 jogos tem 12 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Fez 42 gols e sofreu 28. Vamos ver aqui o que nós temos de interessante. A Napoli, que vinha com invencibilidade aqui, mais de 10 jogos não perdia, perdeu o último confronto, mas não perdeu em 9 das últimas 10 partidas, marcou em 9 das últimas 10 partidas. O Atalanta vem vivendo um momento mais under, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 7 partidas. Com essa odd para Napoli, que vem vivendo um momento excelente jogando em casa, entraremos na dupla chance para ela neste confronto. Vamos agora de Premier League, o confronto entre Leeds versus Brighton ao meio-dia. Vamos ver a classificação deles. Brighton é o 8º colocado, em 23 jogos tem 11 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, já fez 43 gols, sofreu 29. O Leeds muito mal aqui na competição, em 25 jogos venceu apenas 5, empatou 7 e perdeu 13, fez 29 gols, sofreu 40. Vamos ver o que nós temos de interessante. O Leeds num péssimo momento, nos últimos 5 jogos perdeu 3, sofreu gol em 8 das últimas 10 partidas e o Brighton não perdeu em 9 das últimas 10 partidas. Com essa odd de 1,95, entraremos na dupla chance para o Brighton neste confronto. E para fechar o vídeo aqui, vamos de Crystal Palace versus Manchester City às 14h30. Vamos ver a classificação deles. Manchester City é o 2º colocado, em 26 jogos tem 18 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, fez 66 gols, sofreu 25.
O Crystal Palace, ele é apenas o 12º colocado, em 25 jogos tem 6 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, fez 21 gols, sofreu 32. O que nós temos de interessante aqui? Crystal Palace não ganhou nas últimas 10 partidas, o Manchester City não perdeu nas últimas 7 partidas, o Manchester City muito favorito para este confronto, com essa odd de 1,36 entraremos na vitória seca para ele. Então é isso, pessoal, mais uma vez aqui, meu muito obrigado, finalizando mais um vídeo para vocês, não se esqueçam de deixar aquele like e assistir até o final para pegar o bilhetinho que eu deixo lá no final, que está sempre batendo o green. Então, vamos nessa!